Shabbat Shalom a todos, direto aqui de Santa Catarina. Hoje tivemos um Shabbat fantástico na minha casa, minha família, com os meus filhos, e tivemos uma visita de uma pessoa que colocou em nosso caminho, no final dessa rua, e é uma pessoa que ela tem problemas físicos, né, de problemas que ele teve quando criança, poliomielite, paralisou metade de um corpo, mas ele consegue andar, mas tem dificuldade, uma mão só ele mexe, mas o coração desse rapaz, desse efraimita, é um coração de causar alegria e causar uma admiração muito grande. Minha esposa um dia estava indo levar meus filhos na praia, que é perto daqui de casa, e ela passou em frente de uma casa, e quando ela olhou assim para frente de uma casa, ela viu a janela aberta e viu dentro da casa assim, os tijolinhos dentro da casa, toda a casa escrito alguma coisa, parecia um jornal, todas as paredes escrito alguma coisa. E aí nós estávamos aqui um dia falando sobre o Shema, e nós estávamos falando sobre temos que escrever as palavras da Torá nos umbrais da porta nas nossas casas. E aí falou, talvez pode ser pessoas espíritas, né? A gente não sabe, alguma coisa assim, sou um jornalista, mas é estranho fazer isso na casa toda, né? E aí quem sabe, né? Eu falei, vou passar lá. Aí fui com a minha esposa outro dia, fui no Shabbat também, fui até a praia, que é pertinho daqui, um quarteirão. E aí eu passei, vi a casa fechada, na volta quando estava vindo, estava aberta, e eu vi, né, uma pessoa dentro da casa e vi tudo escrito mesmo. E eu vi, chamei, bati palma ali, conversei, a pessoa saiu, que é o senhor Goulart. Olha o sobrenome desse israelita, Goulart, sem sombra de dúvidas, é um israelita, né, de origens israelitas. O senhor veio até a mim, ficou muito emocionado de saber como é que eu olhei aqueles versos dentro da casa dele. Aí ele queria que eu entrasse, eu chamei minha esposa, meus filhos estavam do lado de fora, e entramos na casa do irmão Goulart. E lá, para minha espanto, a casa dele tem aqueles quadradinhos assim, cada tijolo, e ele escreve os versículos da Bíblia em todos os quadrados da casa dele. E aí eu falei, Criador do universo, como pode as coisas assim? Aí ele foi falando que mora sozinho, que os filhos o abandonaram, e ele ficou emocionado, com os olhos cheios de lágrimas, falando, mas poxa, nunca ninguém veio entrar aqui na minha casa para ver essa minha manifestação aqui, quando eu escrevo, né, de protesto para minha família, que eu coloquei os versículos da minha casa em todos os lugares, mas não tem como contar, só falta acho que uns 500 quadradinhos só da casa dele para preencher toda a casa dele escrita. E a gente conversou com ele e ele disse o seguinte, olha, vocês foram os primeiros a visitar a minha casa. Aí eu fiquei muito emocionado, né, feliz com aquele senhor. E aí eu falei, olha, eu queria convidar, um dia eu moro nessa mesma rua aqui, nessa mesma calçada, número 255, o senhor aparece lá em casa, um sábado, que nós somos judeus. Aí quando eu falei que eu era judeu, israelita, esse homem ficou maravilhado, falou assim, eu nunca recebi ninguém na minha casa que viu isso do lado de fora e perguntou, vocês foram os primeiros. E para minha como fala, minha surpresa, o judeu, aí ele ficou mais ainda admirado. E aí eu disse que eu cria no Messias, aí ele quase deu um infarte no senhor Goulart. E aí eu convidei ele, passou no próximo sábado, pensei que ele ia vir, mas ele não veio, esqueci até dele, e hoje eu estava aqui, preciso fazer o serviço da tarde. Quem veio aqui em casa? Esse senhor. E nós fizemos aqui um serviço, lemos a Parashá com ele, de Bamidbar, capítulo, né, número 34, Bamidbar, né, o número da Parashá.
E essa paraxá é fantástica. Fala a lista de todos as 12 tribos de Israel, o censo que Yahuwá pediu para que Moshe e Aharon e cada representante de cada tribo fizesse o censo e contasse os homens acima de 20 anos. E duas coisas me chamaram a atenção, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Duas coisas me chamaram muita atenção. Em todas as tribos, que começa aqui vou ler para você aqui. Começa aqui dizendo, só vou voltar aqui rapidinho para vocês verem. De todas as tribos está escrito assim: toma o censo de toda a congregação dos Bnei Israel, segundo as suas mishpachot, famílias, pela bait, casa dos seus arvot, pais, com o número dos seus nomes, e todo macho, cabeça por cabeça. De 20 anos de idade, todo aquele que possa sair à guerra em Israel, tu e Aharon os contarão pelas suas divisões. De todas essas 12 tribos que nós estamos vendo aqui, todas elas era necessário descobrir quem é que seria convocado para ser soldado de 20 anos para cima. De todas as tribos tinha que ter soldado. E eu, terminando de ler esse texto, me deparei com o versículo de número 50, e aí foi onde o Criador me deu uma revelação na sua palavra fantástica. Tomara que a gente sempre possa aprender mais da Torá dele, né? De todas as tribos, todos tinham que estar trabalhando na sua vida cotidiana, outros separados para guerrear, os soldados para proteger o povo. Mas os levitas, nesse mesma passagem no verso 50, tem algo fantástico para eles aqui. Todo mundo já deve saber, mas talvez na gematria de uma palavra aqui, foi onde o Criador me abriu um leque no mundo do Ruach, na sua palavra, na sua Dabar, na sua Torá, e me fez mostrar algo fantástico que eu queria compartilhar com vocês. No versículo 50 está assim: Mas tu designarás os levitas, os leuim, sobre o Mishkan do testemunho, que é o tabernáculo, a tenda do testemunho, e sobre todos os vasos dele, e sobre todas as coisas que a eles pertencem. Eles levarão o Mishkan e todos os seus vasos, e eles servirão nele, e acamparão ao redor do Mishkan. Aqui, nós vemos, todo mundo já sabe que os levitas só trabalhavam no Mishkan, só trabalhavam para fazer o serviço do Criador, e até aí tá normal. E eu me deparei aqui sobre todos os vasos dele. Aí eu fui no hebraico para saber a palavra em hebraico, que é a palavra keli. Keli significa um artigo ou um utensílio ou um vaso. Aí eu fui na raiz da palavra keli para ver se tinha alguma coisa a mais. E aí foi quando eu me deparei com essa revelação fantástica. A raiz da palavra keli, ela tem origem da palavra kalá. E aí eu falei, mas será que essa palavra kalá é a mesma palavra da noiva? Boicala, vem noiva. E eu fui aqui e vi a palavra kalá, em caracteres hebraicos, é kuf, lamed e rei. A raiz é kalá, a palavra original é keli, que é o vaso, e essa palavra kalá é kuf, lamed e rei. E aí eu quis entender por que a palavra kalá, que significa uma noiva, eu até cliquei e eu queria ver a definição da palavra kalá, e deu essa seguinte definição aqui. Vocês vão achar fantástico.
Os israelitas gostam do estudo profundo da Torá, não um estudo lido, né? Mas o que está por detrás da Torá, o que as letras, as palavras, a gematria israelita, ela nos ensina a algo profundo, né? Nas suas revelações. Calá, que você vê aqui aquelas músicas, boi cala, tem as músicas do casamento, né? Casamento israelita, na Rupá. E está escrito assim, calá. Calá é a palavra que se completa, para ser completa. No fim, terminou ou terminado, realizado ou pago, algo que se terminou, que se findou. E aí eu lembrei do nosso líder Moshe Koniuchovsky, que na nossa escritura, quarta edição da Restauração das Escrituras, verdadeiro nome, que quando o Mashiach dá o grito no madeiro, você vê lá e fala assim, cala. Ele dá um grito, cala, está consumado, calar. E calar também representa a noiva. Então, aquele grito, quando ele diz está consumado, em hebraico, calar, ele estava dizendo que, além de estar consumada a origem da palavra, ele estava casando novamente com Israel, que havia se prostituído, se perdido, as ovelhas perdidas e Yahudá, que estavam distantes. E ele com seu sangue, porque diz que pelo derramamento de sangue, não há remissão de pecados, pelo sangue derramado, ele de novo compra a sua esposa, essa noiva que havia se prostituído com outras religiões, com paganismos, para que ele compre novamente o direito dos matriarcais, né, do casamento com aquela mulher, com a noiva, com Israel, e pagou o dote por ela, que foi a sua vida, porque todo casamento israelita se paga um dote, então a vida dele oferecida ali foi como se fosse o maior pagamento de todos, a própria vida oferecida como pagamento. E aí eu fui pegar essa palavra aqui no verso 50, e eu quis entender por que então que os vasos que os levitas cuidavam, esse vaso também está a raiz de noiva. O que tinha a ver o vaso com a noiva? O que é uma noiva? É alguém que está se preparando para se casar. Então, quando o Criador disse que eles seriam designados, esses vasos, para que eles cuidassem dos vasos, cada vaso daquele utensílio, que da raiz da palavra calá significava noiva, quer dizer, cada vaso era que ele tivesse uma união com aquelas coisas do Criador. O vaso, a calá, que representa a noiva, tinha uma união matrimonial, algo que se juntava, que se completava, uma união do Criador com a sua noiva. Então, os vasos, os utensílios de Yahuwah representavam algo que era a sua noiva, algo que tinha que ser cuidado, que tinha que casar, que tinha que estar dando suporte, estar cuidando daquela vaso. E aí foi que eu viajei aqui na Torá, que eu entendi que o Criador deu essa ordem para os levitas cuidarem dos vasos, já que eles não poderiam trabalhar secularmente, eles levavam a mensagem da Torá, cuidavam da divulgação das escrituras, né? Os levitas, Moshe, Aharon, não podiam trabalhar secularmente. E hoje nós lembramos que todos os líderes israelitas que levam a palavra, que ensinam a palavra, eles são pelo sacerdócio do Mashiach e Yahushua, reis e sacerdotes. Quer dizer, então, nós também estamos cuidando desses vasos que representam a noiva, que está preparada, a virgem noiva, que está preparada para fazer o seu pacto de sangue com o seu marido. Então, quando nós levamos a Torá para as pessoas, e ensinamos a Torá para as pessoas, nós estamos levando um compromisso, uma aliança, uma união entre o Criador e o seu povo, a sua noiva. E eu entendo então que cada vaso que o levita ele
cuidava no templo, no Mishkan ali, cada vaso daquele, ele tinha que ter um cuidado especial com aquele vaso. Um utensílio da casa de Yahuwah. E ele tinha que cuidar dele como se tivesse uma união matrimonial, um pacto. E aí foi onde eu vi essa mesma palavra kalá, que é completado, que é noiva, né? E também vi a palavra kelei, que é vaso. E eu vi versículos que falam a mesma coisa sobre essa palavra kalá. E eu achei fantástico isso. Onde está escrito kalá, que é da raiz, né? Tudo que está vaso, eu vou botar para vocês verem aqui sobre o verso. Existem vários versículos que falam dessa palavra vaso em várias passagens do Tanar. E essas passagens têm a ver com kalá, com a noiva, com vaso. E eu queria ler para você algumas coisas. Deixa eu pegar aqui a escritura rapidinho, só um momentinho que eu já volto a pegar aqui. Pronto, estou chegando. A gente não tem formalidades aqui de ficar programando as coisas para falar, para fazer. A gente faz tudo pelo Ruach, do Criador, para a gente ser abençoado. E para que algum desses vídeos que eu tenho postado, alguma coisa de bom possa servir para você. Não sou um sábio, sou um aluno também, um israelita, seguidor da Torá, da minha casa, ensinando a Torá para os meus filhos, e o que eu puder cooperar para poder esses vídeos você tirar de proveito para a sua vida e pôr em prática. E cada mensagem que nós vemos hoje é para que a gente pegue isso e coloque em prática. E não para que a gente só coloque a nossa livraria lá, né, como um conhecimento a mais, mas a Torá é para se pôr em prática. Então eu quero ler isso daqui com você. Vários versículos fantásticos que mostram a mesma palavra. Ó. Irmiarro, Jeremias 18:4. Olha só que fantástico o que fala aqui em Irmiarro 18:4. E eu vou explicar para você num nível mais profundo da Torá, Pardes, né? Sobre o que significa isso. 18:4 está escrito assim: e o vaso que fez de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele tornou a fazer novamente outro vaso, como pareceu bom ao oleiro fazê-lo. Você vê que o vaso ele também representa a mão do Criador na sua criatura. Nós somos o vaso de Yahuwah. O vaso do nosso Criador, na verdade, o vaso na mão dele. Quer dizer, aqui o vaso que fez o barro se quebrou na mão do oleiro, então ele tornou a fazer novamente. Vemos em várias passagens, agora dá para entender que vaso tem a conotação da noiva, que o Criador ele nos pega em suas mãos para que a gente seja feito novamente. A noiva seja preparada de novo. Se o vaso está ruim, o utensílio, nós somos o utensílio de Yahuwah, também conhecido como vasos, né? Rav Shaul diz que há vasos de honra e vasos de desonra. Nós temos que ser um vaso de honra. Mas veja bem, irmãos, o vaso, ele é um utensílio que recebe algo. Ele por si só, ele só é bonito por fora, mas ele serve para ser colocado algo dentro desse vaso. E os vasos dos utensílios da casa do tabernáculo, da casa do Criador, se colocavam coisas, kadoshim, dentro desses vasos.
Então o Criador está dizendo aqui, nessa referência, que o vaso que fez de barro se quebrou na mão do oleiro. Então ele tornou a fazer outro vaso, como pareceu bom ao oleiro. Então a palavra de Yahweh veio a mim dizendo: ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Olha só. Nós noiva, a noiva, Israel é a noiva, nosso povo, a noiva. O Criador não pode fazer a sua vida quebrar porque você precisa ser consertado. Será que tudo isso que está passando na sua vida, muitas pessoas estão falando: por que está acontecendo tanta coisa na minha vida ruim nesses últimos dias? Eu não merecia isso, mas será que não é o oleiro que está quebrando você? Para que você possa se tornar um vaso que receba a palavra, a Torá do Criador dentro de você? A noiva, ela espera o seu noivo até o último minuto. Depois que o noivo entra na recâmara com a noiva e os dois têm a primeira relação sexual, diz que a noiva separava o lençol, que havia aquela mancha de sangue, e todo o povo esperava do lado de fora para ver se ela era virgem, pura mesmo. Que o pai formou essa menina, a mãe, ensinou os princípios que em Israel não poderia haver prostitutas, não poderia haver pessoas que promíscuas, como se diz hoje, ficando com um, com outro, por aí tendo um relacionamento sexual com 10 pessoas ao mesmo tempo numa noite. Isso é prostituição. Diz que ele pegava um lençol e levava até o pai via que realmente a menina se preparou para o marido, e houve uma união do homem e da mulher através do pacto de sangue. Você vê o sangue aí, ó. O Mashiach, quando grita no madeiro, também estava com sangue. O pacto de sangue diz que ele gritou: cala, está consumado. Quer dizer, quando ele disse isso, ele novamente resgata os Bnei Israel e casa novamente com Israel para sempre. Todarabá Yahweh. Esse é um versículo. Você quer mais um? Olha só, fantástico. Que eu vi aqui. Deuteronômio 23, 25. Devarim 23, 25. Olha só. Todos esses versos agora dá para você fazer um estudo da Gemátria, para você entender o que esse vaso representa a noiva. E aí você vai profundamente na palavra e consegue ver coisas que você nunca viu numa leitura comum. Só no hebraico você pode aprender isso. Por isso que bendito é o teu nome, Yahuwah, por essa Lashon HaKodesh, a língua Kadosh de Yahuwah, que é o hebraico Ivrit. Todarabá. Deuteronômio 23, 25. Está escrito assim: quando tu entrares ao pé de milho do teu próximo, então tu poderás arrancar as espigas com tua mão, mas não usarás uma foice para o pé de milho de teu próximo. Aí eu falei: mas qual é a palavra aqui que tem a ver a raiz Kelly, vaso, Kala, noiva, que é da mesma raiz, e aonde está aqui uma raiz dessa palavra? Aí eu fui aqui no livro de Deuteronômio, versículo 23, 25. Eu vou ler em hebraico para você aqui. E eu falei: mas aonde está? O que tem esse verso aqui, né? O que tem a ver com essa ligação com a Kelly, com o Kalá, né? Com o vaso, com a noiva? E aí, olha que fantástico. Eu fui ver aqui. Olha só, eu vi aqui, Kitavô, Bekamat, Reká, Reataptá, Melilot, Beadechá, Vermees, Lo, Tanip, Al, Kamat, Reká. E aí eu falei: mas aonde está aqui a palavra?
Aí eu fui ver a raiz da palavra rechá, que está aqui, seara. Aí eu vim na palavra foice. Foi aqui que eu vim. Eu vim na palavra foice, que é varhermes, que é a foice. E aí eu cliquei nessa palavra para ver a raiz de Hermes, Harmesha, ciclo, em inglês, que é uma foice. E aí eu consegui entender que: mas não usarás uma foice para o pé de milho do teu próximo. Quer dizer, você tinha que pegar com a mão, mas não podia usar uma foice. Quer dizer, você tinha que ter um contato mais pessoal com a noiva, a Calá aí, ó. Então você tinha que tocar na plantação e não arrancar toda ela com foice. Porque olha o que diz aqui, ó: quando tu entrares ao pé de teu milho do teu próximo, ao pé de milho do teu próximo, então tu poderás arrancar as espigas com tua mão, ó, mas não usarás uma foice para o pé de milho do teu próximo. Por que o Criador queria um contato físico com a mão? Porque com a mão você não ia fazer um estrago grande no milharal do seu próximo, mas você ia pegar aquilo que satisfazia você ia ficar satisfeito. E outro verso que eu vi aqui, que eu achei fantástico, que tem a ver com a ligação dessa palavra, está aqui também. Deixa eu aqui abrir para você rapidinho. Aqui, ó, fantástico. Que eu vi aqui também, que eu li com a minha esposa, com os meus filhos, no estudo da Torá da tarde. Eu achei isso fantástico. Foi, né, na palavra Kelly, aqui, rapidinho. Que é Números. Em hebraico demora um pouquinho, irmãos, para traduzir, mas a gente chega lá. 1,50. Aqui. A própria concordância Strongs aqui, você pode aprender milhares de coisas no hebraico, né? Existem outras melhores que essa, mas essa é mais fácil para quem está começando. Aí você pode aprender isso daqui. Tá lá, aqui, ó. Aí você vem aqui, Kelly, né, a origem da palavra, utensílio em vaso, origem Calá. Aí você vem aqui, Oséias, Êxodo, Gênesis, Deuteronômio, Oséias, Oséia 13:15. Oséia 13:15 eu também achei algo fantástico. Oséia 13:15. Oséia 13:15 está escrito assim, irmãos, ó. Olha isso. As dores de uma mulher, 13:15. As dores de uma mulher em parto virão sobre ele. Ele é um filho sem sabedoria, porque ele não ficará por muito tempo no lugar em que deve dar à luz. Oséia 13:15. E olha só, as dores de uma mulher sem parto virão sobre ele. Ele é um filho sem sabedoria. Está falando de Efraim, ó, no verso 12. A iniquidade de Efraim está atada nas 10 tribos, né? Estão espalhadas dentro das igrejas. Seu pecado está escondido. As dores de uma mulher
em parto virão sobre ele. Ele é um filho sem sabedoria, porque ele não ficará por muito tempo no lugar em que deve dar à luz. Aí, o que tem a ver a passagem do vaso com isso daqui? Aí nós vamos aqui em Oséias 13:15, que você vai ver. Oséias capítulo 13, versículo 15. E você vai ver 13, 15. Olha que fantástico. O que quer dizer isso daqui? A palavra em hebraico, para você ver que tem a conotação de noiva, de vaso, e essa palavra leva-nos a um outro entendimento, né? Ó. Vamos ver. Aqui, ó. Olha só. 13:15. A palavra aqui, ó. Kelly, vaso. Olha só. Vamos traduzir aqui o versículo. Vamos ver aqui no léxico. Vou pegar o léxico aqui, que é mais rápido. E fala essa mesma palavra vaso, né? Tá aqui, ó. Aqui. Precioso. Aqui, ó. Aqui, ó. 13:15, né? 13:15. Aqui, ó. Embora ele seja frutífero entre seus irmãos, olha só, virá um vento leste, o vento de Arruá, subirá do deserto, e suas torrentes se tornarão secas, e suas fontes estéreis se espolhará, olha só, o tesouro de todos os vasos acolhedouros. Diz que vai vir um vento, irmãos, aleluia, que vai resgatar Efraim. E a palavra diz vasos acolhedores. Espolhará o tesouro de todos os seus vasos acolhedores. Que diz que Efraim estava tão perdido que ele ia perder toda a sua riqueza. Quer dizer, eles quebraram o pacto com a noiva. Os vasos deles foram de desonra. A noiva quebrou o contrato de casamento da Torá. Efraim está desterrada, tanto que no verso aqui, desde o 13 até o 16, diz: Samaria se tornará desolada, porque ela se rebelou contra o seu Elohim. Eles cairão à espada, e seus jovens serão golpeados, ficando aos pedaços, e as suas mulheres, com os filhos, serão destroçados. Lembra quando o Mashiach, ele esteve aonde? Fazendo a sua missão. Onde ele começou a sua missão? Em Decápolis, Samaria. Onde era Samaria? A capital onde habitava todos os efraimitas. O que o Mashiach estava fazendo ali? Por que ele não foi direto para Jerusalém, em Jerusalém? Porque lá em Samaria eles haviam perdido tudo. A noiva havia quebrado o contrato de casamento. O vaso de honra se tornou em desonra. E agora o Mashiach está chamando noiva por noiva, pessoa por pessoa. Israelita perdido, ovelha perdida em cada canto de Samaria, para que ele novamente pudesse se casar com a sua noiva. Aleluia! Irmãos, são vários versículos que existem aqui, que você pode fazer a conotação, entender a união do Criador com vasos, levitas cuidando dos vasos. Nós somos os vasos da honra ou da desonra. Nós sabemos que Kelly vem da raiz Kala, que é de noiva, algo que se completou, que se consumou, um ato final, um ato quando o homem se une com a mulher, no ato sexual do casamento, e onde o pacto de sangue do lençol da noiva mostra para a família, todos ficam alegres sabendo que a menina era pura, e houve uma união kadosh desse casal, e aí vem os filhos, e aí vem a família, e tem um pacto conosco de casamento. Ele tem um pacto com o seu povo, novamente.
E agora eu entendi por que os levitas cuidavam somente dos vasos. Para muitos, vou cuidar desse negócio aqui, eu podia, né, fazer tanta coisa, mas trabalhar para a obra do Criador. Mas eu quero encorajar vocês, israelitas, que levam a palavra do Criador, que estão passando por dificuldades, que você nunca desista, porque o seu marido não tem abandonado você. Yahweh Tsevaot dos exércitos nunca desampara você. Ele quer que você continue cuidando dos vasos dele, continue anunciando a Torá, continue trabalhando para o reino de Yah. E todos somos reis e sacerdotes, mas existem certas pessoas que vão ser colocadas em alguma querrilá, em alguma sinagoga, carral, para que eles cuidem e levem a Torá para as pessoas. E muitas vezes essas pessoas são perseguidas, passam muitas dificuldades, porque elas são provadas para ver se o vaso delas, se elas como noiva têm honrado o seu marido. Então, vocês que são levitas, que ensinam a palavra do Criador, o ministério de Melquisedeque do Mashiach, que é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre, você saiba que Yahuwah jamais vai fazer que você fique numa situação difícil, sem sustento, sem ajuda, porque Ele vai te sustentar. Como Ele sustentava os levitas, Ele vai sustentar você que está levando a palavra dEle. Mesmo em meio a muitas mentiras, enganos, engodos da alma, onde as pessoas não querem um compromisso com o Criador, onde as pessoas não querem aprender a sua Torá. Mas mesmo assim Ele faz que você ministre a Torá a pessoas que vão ser despertadas para ser esse encontro, para ser um vaso, Kelly, para ser uma noiva, Kala, e para que sejam vasos de honra. Então, cada mandamento desse, cada versículo que você vai ler. Tem outra passagem que eu vi também, que eu não vou ler, mas só vou falar por cima. Foi quando Esaú vendeu a primogenitura, fala lá do vaso, que Esaú não quis mais estar junto com a noiva, com a Calá. Lá fala a palavra também referente a vaso, referente a utensílio, e que diz que ele desprezou os utensílios. Então ele não quis honrar o casamento. Por isso que ele não deu valor nenhum à sua primogenitura. Por isso que Yah já deu a revelação à mãe de Jacob, que no ventre haveria duas nações, o menor e o maior ia servir o menor. E diz que Jacob ia passar na frente, ia suplantar, passar na frente de Esaú, porque ele não quis o contrato de casamento, ele vendeu. Todos aqueles que não querem mais nada com o Criador, com sua Torá, e aqueles que estão se perdendo por antimissionários, negando o Mashiach e Yahushua. É muito triste isso, mas é sinal que a importância do vaso, da riqueza desse vaso. O Mashiach diz que ele faz vasos para honra e para desonra, que nós possamos ser vasos de honra. Não deixe o seu vaso se trincar, mas se trincar, deixe o oleiro quebrar tudo e fazer tudo de novo. Então, nesse final de Shabbat, nessa tarde, eu desejo a todos vocês um Shabbat Shalom ainda. Desejo a todos vocês, que seus vasos de honra sejam como a noiva. E eu quero deixar aqui para você esse hino fantástico sobre o encontro de noiva com a noiva. Boicala, vem noiva. E agora estamos aqui sendo sua noiva. Darabá, Hashem Yahushua HaMashiach. שלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה. Shalom, shalom. Fique com esse hino maravilhoso. טוב
e medite. Boi Kala, vem noiva. O Mashiach está nos esperando. Boi Kala, Boi Kala, Boi Kala, Boi Kala, Boi Kala. Boi בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה, תוך אמוני ים סגולה. בואי בואי כלה, 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 בואי כלה. שלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהלה. Toda Rabá, Yahweh, sermos sua noiva. O Mashiach tem vindo aqui para nos fazer casar com ele. Toda Rabá. Toda Rabá. Aleluia. Shalom, shalom.